Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula eu vou mostrar aqui como a gente exibir a data da postagem. Vou mostrar aqui algumas formas. A gente já utilizou aqui a função nativa aí do Twig Template para exibir uma data, aqui embaixo inclusive, né, no nosso rodapé. Mas agora vamos ver aí, rever diretamente um post. É bem simples aí. Bom, aqui então tenho aqui já, a gente viu aí na aula anterior, tem o local onde eu quero exibir essa data. E obviamente que aqui na tabela eu já criei ali o cadastrado em, e também criei o atualizado em. Enfim, a gente já criou essas tabelas, então você sabe como criar essas colunas, né? Então você cria a coluna com o nome que você quiser. Aqui eu já deixei aberto aqui o nosso Twig Template bem na documentação, então do date. E aqui já temos um exemplo de como utilizar aí a exibição. Então vou até copiar aqui, ó. Vou copiar aqui, Ctrl C. Volto aqui no nosso projeto e é onde eu quero exibir a data, né? Então, por exemplo, vou exibir a data aqui. Aqui eu coloquei o título em maiúsculo, utilizando a função própria aqui do Twig Template também, ó. Só coloca barra e upper. Obviamente que eu poderia colocar também o estilo aqui do Bootstrap, mas preferi colocar aqui com Twig mesmo. Então aqui, deixa eu voltar no nosso projeto. Deixa eu diminuir aqui para a gente ver as datas. E aqui, onde eu quero exibir a data, simplesmente vou colar aqui. Então, Ctrl V. Aqui está post.published, né, published at. É um nome também muito comum de se colocar aí na coluna para guardar aí a data em que você cadastra. Mas alguns sistemas, além de colocar a data de cadastro em, eles também colocam a data chamada published at, que é caso você queira definir uma data futura e aí a sua busca, né, vai buscar por essa data aqui. Uma ideia, caso você queira, ou pense e fale assim, como eu posso agendar um post? Você pode agendar um post criando aí uma coluna com uma data futura, e aí você cadastra essa data futura lá, e aí na busca, obviamente que você busca e ordena pela data futura. Bom, então aqui temos o post ponto, e aqui então eu vou colocar o nome que eu dei lá na coluna, no meu caso, cadastrado underline em. Se eu faço isso e salvo, perceba que ele já exibe ali para mim a data formatada. Obviamente que aqui está no padrão americano, o nosso padrão é brasileiro, né? Então aqui, ó, ao invés, aqui o M, né, é o mês, então primeiro eu vou exibir o dia, depois o mês e depois o ano. Salvo. E aí eu formato do jeito que eu quiser. Por exemplo, ali é barra, você não quer barra, você quer, por exemplo, um traço. Coloca ali um traço, né, um hífen, tá ali. Então, vou dar um Ctrl Z aqui e quero exibir nesse formato aqui. Bom, e aí a gente formata a exibição do jeito que a gente quiser. Por exemplo, quero colocar a hora também. Então vem cá, coloco a hora. O H tem que ser em maiúsculo, tá? Coloca ali, ó, a hora. Quero colocar os minutos. Vem aqui, coloco o I. Quero colocar os segundos. Vem aqui, coloco o S. Salvo. E tá ali também, caso você queira exibir, né, nesse formato aqui. Então, isso aqui você coloca onde você quiser, da mesma forma que a gente viu na aula anterior, a categoria, né? Então, vou clicar aqui em algum post. Cliquei nesse post. Quero colocar aqui, ó. Simplesmente venho aqui, copio isso aqui tudo, Ctrl C, vou lá no post, onde eu quero exibir aqui, por exemplo, coloco aqui, salvo, e tá ali a data juntamente com a hora. Obviamente que você pode dividir também isso aqui, ó, se você quiser. Por exemplo, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Ó. Aqui está as e aqui só tem o horário. Você pode, obviamente, deixar só desse formato aqui. Ó. Venho aqui, colo desse jeito. E aqui no as só tem a hora e o minuto. Então, venho aqui, colo aqui. Aqui eu só deixo hora em minutos. E aqui eu só deixo a data. Salvo. E está ali formatadinho. Então você pode fazer essa formatação da forma que você achar melhor, ou seja, exibir os textos do jeito que você achar melhor. Então faça a mesma coisa lá no seu admin. Tá? Então se a gente entrar aqui no admin, obviamente se você quiser, né, colocar a data do cadastro aí, né? Então aqui no admin, onde você quiser colocar a data do cadastro dos posts, né? Então se você vir aqui, por exemplo, post, você pode criar aqui uma coluna para colocar aí a data do cadastro. Eu aqui estou construindo uma estatística, eu coloquei um botãozinho aqui, ó, status, peguei lá o estilo Bootstrap, então quando eu clico aqui, ó, ele abre um off canvas aqui, ó. Então vou colocar, por exemplo, aqui, eu vou formatar a data de cadastrado em, algo opcional, tá, se você quiser, porque às vezes a gente tem muita informação dentro de um post, fica complicado colocar tudo aqui naquele monte de coluna aqui, ó, fica ruim de ver. Então tive essa ideia de colocar um botãozinho aqui, ó, no off canvas, o estilo tá pronto lá, tá bem simples de utilizar, tá?
Então aqui no meu post listar, eu vou vir aqui abaixo. Então é só simplesmente o que eu fiz lá? Eu criei aqui, ó, um link, exatamente como está lá na documentação, né? Colocando um ID aqui, um ID único. Então eu coloquei o ID do post e vim aqui e coloquei o off canvas aqui embaixo. Mas onde você quiser colocar, você coloca. Então tem vários estilos e exibição, é bem simples utilizar o Bootstrap, né? Praticamente vem tudo pronto. Então aqui no cadastrado em, venho aqui, Ctrl V, e coloco aqui a data com hora e tudo. Obviamente, se você quiser, né? E aí você pode colocar aqui um if para verificar se tem a data, exibe a data, se não, exibe alguma outra coisa, ou uns tracinhos, enfim. Eu vou salvar aqui, volto lá, deixa eu clicar aqui então em algum status, então tenho ali a minha data formatadinha certinha. Outra maneira que você pode também fazer, caso você queira, deixa eu voltar lá no nosso site. Então, ao invés de colocar a data aqui com hora e tal, você pode colocar há quanto tempo esse post foi cadastrado, tá? Isso é muito comum em diversos sites, tá? Principalmente em fóruns. No G1, se você entrar no G1 da Globo, você vai ver que as notícias ali são postadas normalmente com há quanto tempo foi. A gente desenvolveu essa função lá nos nossos fundamentos, então você pode utilizar caso você queira. Bom, o Twig Template não tem de forma nativa, né? Então, para que você possa utilizar aquela função, você tem que abrir, então, deixa eu abrir aqui o nosso template. E aqui no nosso template, basta ir lá abaixo. Então, vou lá embaixo e vou criar, então, a função nativa. Vou até copiar um aqui que tem parâmetro. Então, vou copiar esse aqui, ó, Ctrl C. Vou aqui embaixo, não importa onde você coloca aí, né? Alt Shift é para identar. Então, vou colocar aquele mesmo nome que a gente colocou lá. Então, contar tempo. E aqui só vai receber um parâmetro, né, que é a nossa data. Então, vou pagar isso aqui e aqui, data. E aqui no nosso helper retorno, contar tempo. Então, aqui vai receber simplesmente a data. Então, agora eu tenho uma função nativa para contar o tempo aí do post, enfim, de qualquer coluna que eu defina, né? Então, salvei aqui, volto lá, então, onde eu quero utilizar a função, e agora, ao invés de utilizar aqui o date, certo? Eu vou apagar isso aqui, e aqui eu tenho post.cadastrado em, eu vou utilizar, então, a nossa função. Então, eu vou recortar aqui, ó, e chamo a nossa função, então, contar tempo. Então, entre parênteses, eu vou colocar a data. Então, tá aqui. Salvo, volto aqui, e aí eu tenho o tempo da minha postagem. Então, como são datas diferentes, como eu falei, eu coloquei lá, ó, 3 dias, 4 dias, 1 hora. Então, esse primeiro aqui, o que é um sistema MVC, eu posso vir aqui para testar e ver. Então, o que é um sistema MVC? Venho aqui, vou colocar, dá 2 cliques aqui, vou colocar o ano de, bem lá longe, 2020. Vou dar aqui um Enter. Ele acabou colocando uma data bem esquisita aqui, né? Deixa eu vir aqui, colocar a data manualmente. Então, 2021. Vou dar aqui um Enter, um 2021. Volto lá, vou atualizar aqui. Perceba que ó, aqui há um ano. Posso vir aqui e colocar outra data, 2015. Venho aqui, atualize e está aí há 8 anos. Então você pode exibir, como eu falei, a formatação do jeito que você quiser e use qualquer uma das duas formas. Então eu costumo utilizar esse a x tempo, né, nas páginas iniciais e também lá no dashboard somente no admin. Então aqui nosso dashboard, você pode vir aqui, por exemplo, escrito por, já tem o autor, né, há tantos minutos. Aqui eu coloco, obviamente, da mesma forma que a gente fez aqui. Então aqui, simplesmente vem aqui, Ctrl C, lá no nosso dashboard, onde eu exibo ali, né, os posts. Então escrito por há tanto tempo, aqui eu venho e coloco contar tempo cadastrado em, salvo, volto lá. E já tenho aqui o tempo em que cada post foi cadastrado. E aí você pode utilizar também em qualquer lugar. Por exemplo, aqui ó, você pode colocar e formatar aqui os últimos logins do jeito que você quer, em qualquer lugar. Então espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima aula.